O jovem que atropelou 3 pessoas em um ponto de ônibus em São Paulo foi transferido para um presídio. Nassib Mohamed foi indiciado por lesão corporal dolosa, quando há intenção ou risco assumido, direção sem habilitação, embriaguez ao volante e excesso de velocidade. 2 vítimas continuam internadas. O barman Felipe Fattori pode se considerar uma pessoa de sorte. Teve o pé esquerdo imobilizado depois de quebrar 3 dedos, um deles reconstruído em uma operação. Poderia ter sido muito pior. Na manhã de ontem, Felipe e um casal de amigos saíram do trabalho em uma casa noturna na zona sul de São Paulo. Esperavam o ônibus na Avenida Juscelino Kubitschek, quando foram atropelados pelo carro do estudante Nassib Mohamed Orra, de 20 anos. O rapaz não possui carteira de habilitação e, segundo a polícia, apresentava sinais de embriaguez. Por isso, está preso. A ironia do destino realmente é a gente trabalhar na noite e ver esse tipo de gente que vai para beber, vai para curtir, pega o carro e sai dirigindo. E se acha o piloto de fuga, né? As outras 2 vítimas do acidente continuam internadas. Ricardo e Meire Miranda são noivos. Ele está internado aqui no Hospital das Clínicas. Passou por uma cirurgia em uma das pernas e o estado é estável. Meire, que fez aniversário no domingo, no dia do acidente, também teve de passar por cirurgia em uma das pernas. O estado dela também é estável, mas nos 2 casos não há previsão de alta. Um projeto de lei de iniciativa popular pede que o motorista embriagado passe a responder por crime e não mais por infração de trânsito. A embriaguez seria constatada por médico legista. As assinaturas para levar o projeto ao Congresso começaram a ser recolhidas em uma caminhada no sábado, em São Paulo. Ao acessar o site www.nãofoiacidente.com.br, você encontra a petição para registrar a participação. São necessárias cerca de 1.300.000 assinaturas. O que eu não entendi, a reportagem não explica também, é por que esse rapaz foi para um presídio e esses outros casos que a gente sabe, o da Vila Madalena, esses mais vistosos assim, as pessoas continuam soltas e não acontece nada e esse foi para um presídio. A gente fica devendo essa explicação. De qualquer modo, é importante dizer que essa mudança na lei é urgente. É urgente, né? E no caso, nós estamos até conversando antes, né? No Rio de Janeiro é comum a gente acompanhar o noticiário e ver blitz a todo momento. E sempre com pessoas conhecidas, como Aécio Neves, que se recusou a fazer o exame, Romário, etc. Tal. Em São Paulo, parece que as blitz simplesmente desapareceram. Né? E já há bastante tempo. Inclusive, eu ouvi um depoimento de um dessas pessoas aí que tinha dado essa informação, que ele era garçom. Ele falou assim que é impressionante, porque eles ficam servindo bebida e falou assim, como é que eu falo para as pessoas não irem dirigir? Claro. Um garçom, não tem jeito. Olha, só voltando àquela matéria que a gente falou aqui dos 2 Brasis, tem o Augusto que diz o seguinte aqui no Twitter, os 2 Brasis são ligados, é uma ligação entre escravo e senhor, não sei se ele quer dizer se o Brasil que cresce é às custas do Brasil que empobrece. Não é assim também. Porque essa ideia de trabalhar com dicotomias, desde o final do século XIX, tem litoral e sertão. Litoral desenvolvido, sertão esquecido. Aí passou todo o século XX, você teve um grande deslocamento populacional no Nordeste, que era a região atrasada, para a região desenvolvida, que era o Sudeste. E agora nós também trabalhamos com essas polaridades, mas é bom lembrar que nesses, como já foi inclusive destacado, dos anos 50 para cá, o Brasil melhorou e muito. Agora, continua tendo profundas desigualdades. Né? Olha, as cinzas expelidas pelo vulcão chileno Puyuhuy voltou a causar atrasos nos voos entre Brasil, Argentina e Uruguai. O nosso produtor aqui, executivo do Jornal da Cultura, que está em Buenos Aires, só tem previsão de volta para a madrugada de quarta-feira. Carlos Cristofanilli faltou hoje ao trabalho, mas falou com a gente via internet. Ontem à noite estava aqui no hotel, estava saindo para jantar, quando começou a voltar um monte de brasileiro que tinha voo marcado para o domingo à tarde e à noite. Com isso, a gente começou a entrar em contato com a companhia aérea aqui na Argentina e ficamos a madrugada inteira para conseguir falar com a companhia. Aí eles falaram que a princípio todos os voos de Buenos Aires para o Brasil, com
todos os voos que sairiam aqui de Buenos Aires estavam cancelados. O aeroporto ontem ficou bem cheio, bem movimentado. O pessoal que chegava aqui no hotel ontem no fim da tarde estava tudo histérico. E remarcaram o nosso voo para madrugada de terça para quarta. E o mais engraçado que eles falam é assim, ó, estamos remarcando, mas não é certeza que você vai depender do vento. Do vento para limpar o céu para poder decolar o avião. Bom, e o Senes, que tem experiência aqui de América Latina, ele está dizendo que aeronaves mais antigas, né, que são pedidas mais... Eu acho que tem que prestar atenção para quem está fazendo esses voos aí, escolher algumas companhias que tendem a cancelar muito menos os voos do que outras. E por que elas têm? Parece que é o tipo da aeronave que utiliza para o voo e que pode andar em alturas diferentes e, portanto, ser mais ou menos afetada por essa nuvem. Sim. Então, basta prestar atenção que evita um pouco esse risco. Experiência, né? Bom, falando daí da Argentina, se as pesquisas se confirmarem, Cristina Kirchner deve ser reeleita em primeiro turno nas eleições presidenciais do próximo dia 23 na Argentina. Domingo, né? É domingo. Onde que eu parei aqui? O resultado mantém o quadro político observado na América Latina, onde os países enfrentam os mesmos desafios, mas tentam aí enfrentá-los de formas diferentes. Líder nas pesquisas, onde aparece com mais de 50% dos votos, Cristina Kirchner e seus aliados mantêm a discrição em público, mas já comemoram a reeleição a portas fechadas na Casa Rosada. A oposição, que inclui o ex-presidente Eduardo Duhalde e o deputado Ricardo Alfonsín, filho do ex-presidente Raul Alfonsín, da União Cívica Radical, caminha, ao que tudo indica, para uma derrota histórica. Eleita pela primeira vez em 2007, Cristina deve permanecer no poder até 2015, apesar das denúncias de corrupção e de manipulação dos índices econômicos para esconder a inflação. Seguindo a cartilha do peronismo, o governo Kirchner mantém a receita de controle dos sindicatos e ameaças aos meios de comunicação para reduzir as críticas ao regime. Este é um dos raros pontos em comum com outros governos da América Latina. Ao contrário dos anos 60 e 70, quando se dividiam entre ditaduras de direita e experiências à esquerda, o continente hoje não revela uma unidade significativa. A exceção vai para o bloco dos bolivarianos, liderado pela Venezuela e integrado pelo Equador e Bolívia. Estes têm suas próprias receitas para enfrentar os problemas sociais, embora não tenham apresentado ainda resultados significativos. O Brasil segue seu próprio caminho, com importantes conquistas nos setores social e econômico. O Chile se debate entre o modelo liberal, herdado de Pinochet e adotado pela centro-esquerda, e as mudanças exigidas pela sociedade, que cobra uma melhor distribuição de renda. Já o México e Colômbia buscam, numa aliança com os Estados Unidos, a saída econômica para os problemas sociais. Quer dizer, somos um bloco que cada um tem o seu... corre para um lado? Eu acho que tem experiências diversas na região, né? O que tem mais ou menos comum na maior parte desses países é que todos eles estão mais ou menos se beneficiando desse boom econômico puxado pela China, principalmente, mas também pela Índia e por outros países não tradicionais, não os países desenvolvidos, e todos eles estão com um certo desempenho econômico favorável nos últimos 10 anos. Tá certo? A grande questão, e aí eu acho que independe se é Argentina, Peru, Venezuela ou outro país, a questão é quais países estão aproveitando esse boom, principalmente baseado em commodities, para reestruturar um pouco o seu parque produtivo, suas políticas sociais, etc., e quais que não estão caminhando nesse sentido e estão basicamente surfando nessa onda. E quando essa onda baixar, vão de novo enfrentar uma situação muito complicada, como é um pouco a história da região. Você concorda? Eu acho que eu concordo, especialmente essa questão da Argentina. A gente olhando a Argentina, acompanhando os indicadores e as polêmicas que surgem lá sobre falsificação de índice de inflação, essas pressões em relação à mídia e tal, ver até que ponto ela está aproveitando esse longo período que já vem desde 2002, 2003, de crescimento econômico em taxas muito altas, para efetivamente preparar o país para dar um salto. Agora, na com próxima relação década. desculpa, Vila, mas assim, controle da mídia em termos, porque o governo argentino tem colocado muito dinheiro público na mídia. Sim, mas mídia sob o controle do governo. Por exemplo, o futebol
passa só por TV estatal. Eles compraram todos os direitos. Os jornais, excetuando o Grupo Clarim, por exemplo, principalmente, que os outros têm uma forte influência do governo, né? Então, há uma pressão em relação a essa mídia independente. Agora, mas os resultados da Argentina são, evidentemente, bem significativos. Isso explica, claro, a facilidade com que ela deve vencer a eleição. Agora, o desafio da presidente é o dia seguinte, ou seja, se efetivamente ela vai enfrentar os problemas de pressão inflacionária, né, as questões que envolvem a questão da infraestrutura argentina, que tem sérios problemas. Em suma, se esse momento que você prepara para ganhar a eleição é uma coisa. É até mais fácil. O problema é como ela vai administrar o seu segundo mandato. E se não vai ter a tentação de mudar novamente a Constituição para garantir uma reeleição para sempre, que já é um movimento Cristina para sempre. Né? Que não sou eu. A seguir, bancários... Não, a seguir a crise na Europa. E mais, quase 500 milhões de pessoas vivem em extrema pobreza no mundo.